Olá! Hoje nós vamos pensar na estratégia de marketing da sua empresa. A gente vai começar a trabalhar o marketing. Mas o primeiro passo é identificar o objetivo, porque qualquer estratégia tem sempre como função uma conquista. Então a gente tem que partir da nossa missão, né? Porque é nessa definição que está o grande porquê da sua empresa existir. E esse vai ser o embrião, o coração pulsante, a energia maior, né, que vai dar propósito e personalidade à sua marca. Mas eu não vou voltar agora nesse assunto. Eu vou confiar que se você ainda não achou a sua missão, a sua visão e seus valores, você está com esse projeto em pauta. E é isso mesmo. Essa tarefa não é para um dia, não é para uma semana, nem um mês, às vezes nem um ano. É como amadurecer, né? Não tem idade. É um processo eterno de adaptação, de desenvolvimento, de atenção. E a única coisa que a gente sabe é que a experiência ajuda. Então bora viver e isso daí vai aflorar. É só trazer atenção a isso. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de branding, mas esse é um assunto que vai trazer muitos insights que vão te ajudar nessa construção de identidade. Então, além de definir uma missão, um propósito, né, e traçar os seus objetivos para realizar a sua visão, para a gente começar uma estratégia de marketing, a gente precisa avaliar os recursos que a gente tem para atrair os clientes. E o primeiro recurso é uma identificação de marca. É um contorno físico e emocional, né? Uma identificação para a gente iniciar uma relação com o público. Marca é tudo o que te representa. Tudo que possa fazer com que as pessoas identifiquem e reconheçam a sua empresa. E criar o maior número de aspectos que possam trazer esse reconhecimento é a função do branding. Imagina um mundo sem marca nenhuma, né? Numa época em que não existiam ainda as embalagens, nem sequer o nome dos produtos. O nome era sal, abacaxi, roupa, sapato, né? Como diferenciar as opções? As pessoas compravam de pessoas, não de marcas, né? Mas quando o negócio cresce e algum produto se destaca, quem compra e quem vende quer uma identificação da procedência. O nome marca nasceu da marcação mesmo, com ferro quente em mercadorias e animais, para imprimir ali um nome, né? Uma identificação para diferenciar os produtos semelhantes. Tipo, a vaca que eu compro da fazenda X é melhor do que a vaca da fazenda Y, pela marca. O surgimento da marca, ela também foi muito importante para os negociantes que não podiam estar em todos os pontos de venda, né? E aí, para gerar confiança sobre a procedência, eles tiveram que inventar alguma diferenciação, um nome, né? Alguma referência ao produtor, né? Ao nome forte do produto. E essa diferenciação, ela começou a ser cada vez mais necessária. E conforme os mercados crescem e amadurecem, eles trazem mais competição, mais necessidade de inovar para se destacar nesse jogo de identificação e reconhecimento de marca. Durante muito tempo, bastou o nome, né? Uma única diferenciação para atestar a procedência. Mas quando a concorrência cresce muito, é hora de se destacar. E aí começa essa corrida louca pela atenção, né, do consumidor. Já tinham marcas em vasos gregos e porcelanas chinesas desde 1300 a.C. Basicamente, né, uma assinatura para valorizar o produto daquele artesão, daquele artista. Mas os primeiros a pensarem nas embalagens, né, nas cores e nomes mais atrativos foram as empresas de cigarro por volta de 1850. Até pelo possível adjacente. Lembra desse termo? As possibilidades tecnológicas e estéticas de uma época são os elementos disponíveis para o nosso desenvolvimento. Então, vamos pensar no possível adjacente lá do final de 1800, né? No surgimento dessa questão de branding. Tem as explosões das artes, né? O expressionismo bombando, abrindo terreno para outras artes mais ousadas. A psicanálise ganhando espaço e com ela a valorização dos sentimentos, da diversidade de sentimentos, da liberdade. O Toulouse-Lautrec, o pintor, ele foi muito importante, porque ele influenciou muito a propaganda. Ele era contratado para fazer cartazes de shows, né, lá em Paris, e como ele era litógrafo, ele pintava e ele imprimia os cartazes para anunciar os shows em Paris.
Ele morreu com 36 anos, super novinho, de sífilis. Ele era alcoólatra, ele vivia retratando a boemia francesa. Mas a influência dele, né, na minha opinião, foi super importante para já trazer logo de início esse humor, né? Ele deu um tom divertido para essa nova era. A Belle Époque foi uma época em que as pessoas acreditavam muito no futuro. A tecnologia, o progresso, né? Parecia que o mundo ia ser um futuro dourado, rico, com energia elétrica, né? Tudo muito moderno. Era uma explosão de tecnologia. Até acontecer a Primeira Guerra e mudar muito o panorama. Mas o ponto é que esse cenário cultural efervescente da Belle Époque, somado com o avanço da tecnologia de impressão e comunicação, foi combustão pura. E logo todas as marcas entraram nesse jogo de cores, formas, textos, e todos perceberam a força que um símbolo, que uma comunicação direta com o público tem para o engajamento com uma marca. Desde então, esse é um grande pilar das empresas, né? Pensar nas suas marcas, na sua comunicação, no seu posicionamento. E a cada novidade que aparece, em pouco tempo, então tá todo mundo copiando e o oceano fica vermelho novamente. Lembra do capítulo de diferenciação que eu falei do livro do Oceano Azul? É assim, vai ser sempre assim. E hoje a gente chega num grau de complexidade que não basta mais ter uma imagem que simbolize a nossa marca, né, a nossa procedência. Porque cores, símbolos, tiradas, slogan, todo mundo tem. O que chama a atenção hoje é a personalidade, é o temperamento, é a relação humanizada da marca, né, com o seu público. A regra hoje é um relacionamento muito humano, apoiado pelo universo digital. Mas a gente está vivendo uma era de humanização. E tem uma reviravolta muito interessante nessa história, que a marca, ela nasceu para testar e destacar o valor do produto, né? O produto é muito bom, vamos botar uma marca nele para identificarem. Mas o mundo girou 3 vezes e hoje uma marca vale muito mais que um produto. Hoje, se você conquista um cliente ao ponto dele amar a sua marca, o que quer que você queira, você vai vender para ele e ele vai comprar. Ele vai preferir confiar em um produto novo da marca que ele confia, que ele tem relação, do que de uma mais consolidada no mercado nesse produto. Então, uma empresa que tem seus processos muito bem desenvolvidos, uma relação boa com o público, ela não depende de uma longa tradição no setor, né? Marcas novas estão ousando competir com os gigantes tradicionais do mercado e estão ganhando o jogo. Por quê? Porque são marcas que inspiram confiança. São marcas que o público escolhe para se relacionar. E ter sido o melhor do mercado por séculos, ter os meios de produção como fábricas, imóveis, muitos funcionários, credibilidade, experiência e o que mais for, não basta mais. Porque pode aparecer uma marca que tem relação forte com seus clientes e que vai se aventurar a co-criar com esses clientes uma nova versão do mesmo produto de um outro gigante adormecido do mercado. E as chances são de que a marca nova, que tem carisma e relações verdadeiras, vai ganhar a fatia do mercado. Eu, por exemplo, eu troquei o Santander pelo Nubank e amei. Eu não tive medo, né, do Nubank ser uma empresa inexperiente no setor, porque o Nubank, ele pareceu fácil, descolado, direto, ele me trouxe a sensação de confiança. E eu fui um dos primeiros, eu estava lá no primeiro ano do Nubank. Já o Santander só tirava meu tempo, só me fazia passar raiva, tudo era complicado. Então não adianta o Santander ter muito dinheiro para marketing, ter um monte de famosos fazendo propagandas elaboradíssimas do produto deles, nada disso importa. O Nubank, só com o sistema de indicação, está derrubando gigantes do mercado, porque é bom e tem personalidade. E o componente personalidade é muito importante, porque existem outros bancos digitais com os mesmos benefícios e a praticidade que eu gosto do Nubank, mas é do roxinho que a gente se lembra. Então você não pode ser só um produto, né? Você tem que ter uma identidade. E se você não consegue imaginar isso aqui no mercado de casamento, eu vou te mostrar. Muitas empresas, como a Lepserie, entraram no mercado onde já existiam gigantes, né? Como o Buffet France, o Charlot e muitos outros. Mas eles trouxeram um diferencial no design da apresentação e essa diferenciação criou gancho para apoiar a construção de uma marca super forte. E aí as postagens têm a ver com isso, eles falam sobre isso no texto. Então inspirou uma imediata confiança dos casais mais exigentes.
E se você for comparar a fundo com as melhores marcas, né, de buffet, vai perceber que o atendimento, o serviço e muitas outras esferas importantes deles são normais, melhores ou piores. Mas o design da apresentação foi importantíssimo para gerar essa diferenciação que possibilitou a construção de uma marca forte para a empresa. E ó, tem exemplo para tudo quanto é lado. Aqui no Rio de Janeiro, os bolos eram divididos entre a Regina Rodrigues, com a maior parte do prestígio, e outros pouquíssimos lá dividindo o mercado. Mas quando os bolos da Betá entraram no mercado, imediatamente chamou a atenção de todo mundo, porque tinha uma identidade forte. E ficava claro pelo design, gostando ou não, que o conteúdo que eu estava vendo era daquela boleira diferente, que se chama em terceira pessoa. Mas aí o que é esquisito, né, que pra mim era muito esquisito, começa a ficar legal. Igual sushi, cerveja, cigarro. E em pouco tempo eu tava vidrada nos bolos da Betá e acabei inclusive virando casaca e deixei de lado minha implicância com os naked cakes, que eu não gostava na época, porque uma marca bem definida, com contornos claros, com uma voz, uma cor, símbolos, ela deixa uma sensação na gente, né, que geralmente é de confiança na proposta. Então, mesmo que a princípio você não compre, você vai se acostumando e quando vê, ela mudou a sua cultura. E é assim que se constrói uma marca forte, criando elementos e identificações imagéticas e emocionais que te diferencia de uma forma clara e objetiva. Bom, hoje a gente vai falar da construção de uma identidade de marca, ou seja, vamos falar de branding. Como a gente impacta as pessoas com a nossa marca? Qual o nosso poder de chamar a atenção e exercer uma influência real através de uma relação bem próxima com os nossos clientes? Mas um ponto crucial aqui é entender que a imagem da sua marca é o que falam dela e não o que você quer dizer sobre a sua marca. Isso é muito importante entender, porque branding é a construção da percepção de valor do público sobre a sua marca. E novamente, os exemplos reais são os melhores. Imagina você chegar em um novo grupo, né, de amigos, uma turma nova, e aí você vai se apresentar, e aí você diz que você é um cara legal, que você é super bom amigo, que todo mundo ali pode confiar em você. Na hora de uma apresentação, se você fizer realmente essa afirmação, pode até causar algum impacto, né, porque você faz uma promessa. Mas também cria uma expectativa, que certamente vai ser avaliada na vida real, né? Ninguém escuta isso e não mede. Então ele pode medir inclusive com mais implicância, porque na hora que alguém determina algo assim, você costuma pensar, será que é tudo isso mesmo? E tem aquelas pessoas que chegam e vão se revelando e em pouco tempo, né, sem propaganda explícita, você percebe que ela é tudo isso. Que ela é bom amigo, que ela é confiável, por meio de atitudes mais sutis do que afirmar a sua qualidade, né, ou a sua personalidade. Então não adianta você afirmar, você tem que ser de verdade. Claro que os dois caminhos podem ser úteis, né, e cada um tem seu espaço, mas o ponto aqui é mostrar que escolher promover características de marca que não nascem da cultura verdadeira da empresa só destrói o branding da sua marca, porque você vai anunciar uma intenção de personalidade e depois você não vai bancar. E isso detona a confiança que as pessoas têm na sua marca. Então o branding, assim como o gostar de alguém, vai depender de todas as interações reais que o cliente tiver com o produto ou com o serviço. E isso inclui atendimento nos canais clássicos como telefone e e-mail, suas relações nas mídias sociais, nos canais de WhatsApp, directs da vida, mas também nas embalagens, nos orçamentos e no que mais importa, que é uma entrega excelente, seja de um serviço ou de um produto. Assim você cria uma relação de confiança e encantamento. Esse é o branding perfeito. Não dá para ter uma boa e honesta relação com o seu público sem ter um produto excelente. A Bia, minha sócia, ela leu em algum lugar uma frase que eu não vou saber aqui de quem é, mas que diz mais ou menos assim: se você não está fazendo propaganda do seu produto, se você tem vergonha de fazer, pode ser que seja porque você ainda tem vergonha do produto. Cara, ela fala isso direto pra mim. Quando eu não tô querendo fazer propaganda, ela fala isso pra mim. E é maravilhoso, porque eu na mesma hora penso em todas as barreiras que estão me impedindo, né, de ter coragem de expor determinado produto ou ideia, enfim. E aí, ao invés de eu fugir da venda, né, eu começo a necessariamente corrigir esse produto, porque eu vou pensar nesses pontos, né, de desconexão e vou organizar. E aí eu volto com sangue nos olhos pra espalhar a notícia, né, e pra vender, porque a gente acredita.
Então, quando o produto se ilumina, a comunicação flui melhor, né? Se o marketing não flui, pode ser uma má estratégia, mas antes de seguir nessa hipótese, questiona se o produto não tá bom. Será que seu produto tá tão interessante quanto você quer vender? Por isso que os módulos anteriores, na minha opinião, são cruciais para tudo que a gente vai ver por aqui, né, nesse último módulo. Marcas são como pessoas. A gente precisa descobrir sua identidade, amadurecer a sua personalidade, seus valores, sua beleza, para aí sim aumentar a sua influência e campo de relacionamento. Então é um processo, né? E para ser um produto ou serviço de verdade desejável e não um blefe vazio de sentido, né, você precisa ter um marketing eficiente. Então, para construir um branding bacana, a gente precisa pensar na essência da marca e na identidade visual dela. Precisamos pensar no propósito, né, na personalidade e no aspecto visual da marca. Vamos lá? A essência da marca. Como a gente já falou lá no início, tudo parte, né, de uma essência, de um propósito, uma missão bem definida. Mas para essa essência se tornar um instrumento de branding, ela precisa de muito mais do que uma declaração de propósito. Então, por onde começar? Pensa em qual promessa, quais benefícios a marca traz para a pessoa que usa, né? A essência da marca, ela não é um slogan. O slogan ele pode até ser criado a partir da essência, né? Mas eles são coisas diferentes. Uma dica boa para ver se a sua marca tem uma essência bem definida é perguntar para uma pessoa da equipe qual o objetivo da empresa. Se ela não souber ou disser que é gerar lucro, né, que é a resposta mais comum, a sua empresa não tem uma essência de marca bem construída. E toda a comunicação vai estar comprometida, porque todo funcionário que tem contato direto com o cliente, ele acaba representando essa essência da marca. E se ela não está realmente fluindo no dia a dia da empresa, se ela não está ocupando o coração e a mente, né, dos funcionários, ela não vai ser passada para os clientes. A essência da marca pode estar ligada a algo bem prático, como o atendimento eficiente ou um relacionamento descomplicado. Pode ser um engajamento emocional com os valores e lifestyle, ou bem funcional, né, como especialistas em casamentos na praia, na serra. Mas essa essência, ela tem que servir de inspiração para gerar os elementos visuais, frases, cores que lembram e reafirmam a essência dessa marca. Enquanto a essência é onde a construção começa, o posicionamento da marca é a última etapa do branding, porque é como se fosse a posição que ela desenvolveu para ocupar no jogo. Sua marca pode ter nascido para ser atacante, zagueiro ou goleiro, dependendo da essência dela, né? Mas conseguir se posicionar como tal é uma tarefa possível se articular bem as suas ações, né? Junto com a sua essência. Aqui no caso, as suas ações são de marketing e no caso do jogador, seus treinos, sua disponibilidade para ser avaliado, né, e muitas outras coisas. Quando a gente entende como humanizar uma marca e dar para ela uma personalidade, a gente ganha o posicionamento. E é por isso que o entendimento da natureza humana é tão importante para desenvolver o branding da sua empresa. E é aqui que entram os arquétipos. O Jung e os psicanalistas, eles inauguraram uma nova forma de observar o ser humano, que não eram como os behavioristas, lembra do Pavlov que fez aquela experiência com os lobos? Nessa época, os cientistas, eles tinham obsessão por medir e analisar o comportamento das pessoas, suas manifestações aparentes, né? Como se reproduzem, como adoecem, como se curam e etc e tal. E o Jung e a galera lá dos psicanalistas, eles começaram a analisar as pessoas sob outro enfoque, pensando em como as pessoas se sentiam ao desempenhar tal comportamento. Eles queriam entender o que o ser humano fantasiava, como as pessoas desejavam, do que elas tinham medo, e a partir desse universo interno e particular, eles analisavam o seu comportamento. E essa foi uma mudança muito importante no quadro geral do pensamento humano. E o Jung nos deu 12 chaves para abrir 12 portas de conexão profunda com os seres humanos, por meio dos arquétipos. Ele se debruçou sobre esse assunto e deixou pra gente uma série de livros incríveis que ajudam a gente a entender as histórias e as ideias que se repetem no imaginário de todas as pessoas vivas nesse mundo. É como se a gente já nascesse com uma experiência adquirida através da experiência de toda a humanidade.
Por exemplo, você não precisa ter se apaixonado nunca na vida para sentir profundamente esse sentimento quando assiste um filme de Romeu e Julieta, né? A sensação de paternidade, quando a história de um homem comum que por algum motivo supera a sua origem e causa uma transformação grande, todos nós sentimos aquela vitória como uma identificação que vai muito além do reconhecimento do sucesso do outro. Ele traz um simbolismo da luta de classes para todos nós e por aí vai. Os arquétipos, eles são ideias elementares, né? Que nos conectam imediatamente com o nosso repertório humano mais básico. Eles são como os apps que já vêm instalados na gente. Eles são especialmente importantes porque eles apontam as motivações humanas mais profundas. E a gente vive hoje num mundo muito superficial, né? Onde a comunicação é muito da notícia, do que está acontecendo no momento. A nossa atenção está sempre voltada para o imediatismo, né? Para as coisas externas. Então, quando a gente evoca um pensamento mais humano, desse universo simbólico dos arquétipos, a gente evoca sentimentos e fantasias que nos conectam com essas ideias elementares e fisgam a nossa completa atenção e conexão. Então, sempre que a gente consegue despertar o entendimento, mesmo que inconsciente, de uma história arquetípica, a gente hackeia o cérebro, né, da pessoa e planta uma semente direta no coração, na alma dela, né? Os filmes de Hollywood são perfeitos para isso. Eles fazem sempre a jornada do herói, o fora da lei, todos os arquétipos estão ali. Um produto com identidade arquetípica fala diretamente à matriz psíquica profunda dentro do consumidor, ativando um senso de reconhecimento e significado. As imagens arquetípicas sugerem a realização dos mais básicos desejos e motivações humanas, liberando emoções e anseios profundos. Por que você acha que o nosso coração dá pulos, nossa garganta se aperta ou começamos a chorar em certos momentos? Um atleta olímpico ganhando a medalha de ouro, o herói, um senhor negro já idoso na plateia, se levanta instintivamente quando seu neto é chamado ao palco para receber o diploma universitário. É o comercial da United Negro College Fund, o triunfo do cara comum. Os arquétipos fazem a intermediação entre os produtos e a motivação do consumidor, porque oferecem uma experiência intangível do significado. Então, entender esses arquétipos é um caminho maravilhoso para dar alma humana, né, e uma história para sua marca. Eu vou seguir aqui com um resumo rápido de cada arquétipo, mas eu recomendo fortemente que você leia o livro O Herói e o Fora da Lei, dessas duas mulheres fantásticas, a Margaret Mark e a Carol Pearson.
Dizem que a gente tem que escolher apenas um arquétipo principal, né? Mas aí já colocou regra demais e o meu espírito fora da lei não aguenta. Então aqui no CASME, o que fez sentido pra gente foi que o governador, que é a Bia, saiu com o sábio, que somos eu, né, e a nossa equipe, para uma missão fora da lei. No caso, quando o governador aceita a ajuda dos sábios para mudar o status quo, aí a gente se identificou demais, porque é o branding de revolução. É quando o governador faz a mudança. E é o que a gente quer fazer nesse mercado. E vamos agora à identidade da marca, que é como ela é percebida. Aqui vale a mesma história da vida real. Apesar de você ter uma personalidade super bacana, né, um arquétipo super legal, se você não for bonito e agradável aos olhos, aos ouvidos, uma entidade que proporciona bons momentos, nada acontece. Então agora a gente vai pensar nos atributos físicos e comportamentais da marca. A começar pelo nome. Escolher um nome é tão importante quanto difícil. Existe um roteiro padrão que ajuda a gente a pensar a respeito. Eu vou mostrar ele aqui para você. Mas eu acredito que dar um nome a qualquer coisa, ao produto, a uma marca, é uma tarefa bem mais emocional do que técnica. Tantas regras são quebradas, né, por empresas de sucesso. Então, chamando a ambiguidade para a roda, né, para a conversa, eu acho importante a gente pensar nos itens abaixo, mas eu acho mais importante ainda não ficar preso a nada, além da sua essência, né, do seu arquétipo. Bom, quando você estiver pensando em um nome para sua marca ou para um produto, pensa nessas seguintes situações. Facilidade. O nome escolhido é fácil de falar? É fácil de escrever nos buscadores da internet? Ou eles vão ter dúvida de como escreve? O gênero tá claro? Aqui no CASME a gente sofre com isso. Tem muita gente que chama de a CASME, porque afinal é uma plataforma, e outros chamam de o CASME, né? Como eu acostumei a chamar, né? Porque eu identificava como o site. Expressão. O nome mostra a essência da marca? Ou ele descreve o que a empresa faz? Ou é super expressivo? Só de ler, você sabe o que aquela empresa entrega? Distinção. Esse nome vai se destacar dos concorrentes? Ele tem alguma diferenciação? Ou é um nome muito comum que não parece nem marca? Memorização. O nome é fácil de memorizar? Simples assim. Disponibilidade. Antes de escolher um nome, você precisa verificar se o domínio está disponível. E vale também consultar o INPI. Eu coloquei nas atividades extras um manual para registrar uma marca no INPI, o órgão que regula, né, propriedade intelectual de marcas e patentes. É importante fazer isso. Interesse. É muito importante fazer uma análise de SEO e fazer uma busca no Google para analisar o grau de interesse nesse nome. Tanto para medir o interesse, né, do possível cliente, como de marcas que já usam esse nome. Googar o nome é sempre muito importante. Versatilidade. É legal também analisar como a marca será percebida em outras línguas, né? E também com abreviações, se você tem possibilidade de virar um guarda-chuva para outras marcas. Então pensa nessa flexibilidade. Agora vamos falar de identidade visual, que vai muito além da logomarca, né? Mas ela desempenha um papel central. O logotipo é o componente que mais identifica uma marca, mas ele está longe de ser o mais importante. Porque uma boa identidade visual, ela tem que ser percebida quando você esconde a logo. E mesmo assim você consegue entender com qual marca você está lidando, né? Essa identificação ela pode estar na cor, no formato, no temperamento. Por exemplo, se eu escuto esse som, eu sei que eu estou na Netflix, sem olhar a logo. Existem marcas que têm uma figura, né, emblemática, como o Mickey. Outras a gente identifica até pelo cheiro, né? Então, criar uma logo é muito importante, mas também é fundamental analisar os desdobramentos dessa logo em mais ganchos de diferenciação, né? Pode ser desenhos, emoticons, cores, palavras que se repetem e o que mais você conseguir inventar que faça sentido e dê sentido para sua marca. A logomarca que não espalha a sua forma de ser, ela se torna irrelevante. Aí, gente, sinceramente, vale colocar a carinha do dono da empresa mesmo, ao invés de uma logo, porque pelo menos é uma persona e aí vai fazer mais sucesso.
Quando a gente vai criar uma logo, é importante verificar também alguns parâmetros para não trair a essência da marca. Então, assim, usar cores, tipografia e elementos visuais que representem o temperamento corretamente, né? Isso é bem importante. Se você não tem uma identidade visual ainda, não tem problema, mas você vai ter que criar. O mundo digital ele só está começando e assim como na Belle Époque, né, a gente está vivendo uma enxurrada muito grande de marcas fazendo suas propagandas, se posicionando, e não tenha dúvida que a marca, né, com uma identidade visual mais profissional, marcante, ela gera imediatamente um sentimento de que ela é melhor do que as outras. Marca serve para valorizar o produto. Eu coloquei nas atividades extras uns sites que fazem logo na hora e gratuitamente. Tem muitos, gente, é super tabajara, eu não recomendo eles para você desenvolver, não. Mas eles são super válidos para você pensar com a mão na massa. Se você acabar gostando de alguma logo que você fez, até vale comprar e ok. Mas a minha indicação aqui é que você use esses sites como ferramenta para te ajudar a fazer muitos testes, a testar, a experimentar. Um projeto de identidade visual deve ter, no mínimo, um logotipo, né, e seus diversos formatos de utilização, quadrado, vertical, redondo, com fundo branco, com fundo preto, com fundo colorido, sem fundo, as abreviações, né, e o que mais você inventar. Tem que escolher a tipografia, né, quais fontes você vai adotar como base para usar em todas as peças de comunicação. Tem que escolher a paleta de cores, né, e os apoios de ilustrações e outras formas de identificação da marca, tipo cheiro, padrões de fundo, ícones, personagens, símbolos e tudo mais. Então vou falar aqui um pouquinho das cores. Cuidado para não usar as cores como se fosse um signo astrológico, tipo, eu trabalho com comida, então a minha cor é vermelho ou amarelo. Essas cores, elas devem nascer lá da essência da marca, porque elas evocam uma sensação. Então elas criam uma expectativa que tem que ser atendida, né? Então não adianta você escolher uma cor que de repente não representa o seu temperamento. Vou falar um pouquinho aqui de cada cor. O vermelho, ele estimula a ação, a paixão, o perigo. É uma cor que desperta desejo, por isso ela é ligada à alimentação também. São excelentes para marcas que remetem à energia, à vitória. É uma cor bem jovem e super sedutora. O amarelo, ele tá ligado à luz, à alegria, calor, otimismo, tem relação com inteligência, com foco, com lucro e também com criatividade. Laranja é vitalidade e diversão. O laranja, ele mistura a alegria do amarelo e a energia do vermelho. Então, por isso, ele tem bastante relação com expansão, com otimismo. O verde já remete à natureza e por isso são eficientes com marcas que lidam com saúde, mas também traz a sensação de liberdade, né, que a natureza dá e a esperança de que sempre existe uma renovação natural. O azul, ele inspira confiança e lealdade. Ele comunica força e estabilidade. Ele tem uma relação com produtividade, por isso. E é a cor que tem mais fãs no mundo. As pessoas tendem a gostar mais do azul. O roxo é uma cor misteriosa que ativa as nossas intuições. Ela está relacionada ao sucesso de uma evolução espiritual, da sabedoria. Marcas inovadoras que têm foco na resolução de problemas mundiais, elas têm muito essa cor roxa. É uma transmutação. O cinza, ele dá um tom de neutralidade. Então ele aciona o nosso desejo de estabilidade, mas também é bastante flexível e adaptável. Então a tecnologia ela é representada bem nessa cor, assim como o azul. O preto, ele é relacionado à elegância. Ele traz a sensação de força, de algo que impera, né, sobre os outros. E ele tem um temperamento formal. Essas características, elas estão de fato no seu dia a dia? Você escolheu uma cor e você se vê dentro dessas características? As cores, elas têm que estar presentes na estratégia da marca, né, inserida na operação diária, ou senão ela só vai ser uma inspiração vazia. Tipografia também é uma coisa interessante. Eu vou resumir aqui alguns conceitos, só o básico, para você entender os pontos principais. Mas eu coloquei nas atividades extras um artigo excelente para, se você tiver interesse nessa área, você ler. Existem as fontes serifadas, que são essas que possuem um prolongamento, né, uns tracinhos nas extremidades.
Não é um tracinho, é um alongamento nas extremidades. Elas são elegantes e super confortáveis para o olho humano, porque esses prolongamentos, eles dão a sensação de continuidade entre as letras. E por isso elas são muito usadas em livros, jornal e revista. Para texto muito longo, elas são muito boas. As fontes sem serifa são essas sequinhas, sem alongamentos. Elas têm um temperamento amigável e bem próximo, elas são moderninhas, mas elas são mais difíceis de longa leitura. O script é um tipo de fonte que imita a letra humana e por isso ela tem um componente de humanização que traz super valor para a marca. Script são as tipografias que mais têm a atenção do público. No mais, vale dizer que as letras mais alongadas e finas são mais sofisticadas, né? E distantes também, enquanto as mais gordinhas e baixinhas, elas são despretensiosas e mais próximas do público. O importante é escolher as fontes da marca para serem usadas como título, subtítulo, textos. E claro, para algumas diferentes, né, para um apoio, para flexibilizar as artes. Mas tenha uma identidade de tipografia, né, que se repete no orçamento, no texto de e-mail, nas artes, né, nos posts e tudo mais. Se você organiza e usa essas fontes de modo consciente, organizado, você passa a ter mais um elemento de identificação da sua marca. Esse é um elemento que é mais subjetivo, as pessoas não percebem tanto, mas elas percebem a organização. Fica organizado, fica equilibrado. Por último, vou falar da voz da sua marca. Afinal, ela tem uma personalidade e uma aparência. Mas o que ela fala? Como ela fala? Né? Achar a voz da sua marca é muito importante para humanizar a relação e não dar aquela sensação esquisita de que a gente está ouvindo uma instituição falando com a gente ao invés de uma pessoa. A gente tem que descobrir a forma como a nossa marca conversa, como se ela fosse uma pessoa, né? E encontrar essa medida e definir certos parâmetros é muito importante para desrobotizar a relação. Ter uma voz humanizada falando e não a voz de uma instituição faz toda a diferença na hora do engajamento. E para achar a voz da marca, garimpa os adjetivos que representam a sua empresa. Vê o que falam da sua marca e anota, vai garimpando esses adjetivos. Eu vou te mostrar uma tabela que pode ajudar você a descobrir essa voz. Pensa numa pessoa, né? Tem que ser uma pessoa, na personalidade e em como ela fala. Olha os exemplos da tabela da voz do Casme. A nossa personalidade é espontânea. A nossa redação é feita para casais inteligentes, sem diminutivos, com conteúdos relevantes. Nós somos focados no futuro do mercado e as suas possibilidades de inovação. E somos confiáveis. A nossa linguagem é direta, sem rodeios, concisa para não gastar o tempo das pessoas com floreios desnecessários. Nós somos irreverentes, capazes de soltar uma piada ou uma analogia, né, fora do padrão. E a gente quer sempre ter uma voz moderna, antenada com o mundo à volta, né? Já o tom é apaixonado, otimista, empático e sempre descolado. Nós não somos tão formais assim. E o nosso propósito, né, com a nossa voz é agregar, informar, educar e inspirar. Pronto, com essas ideias em mente, a gente já pode desenvolver um branding a partir de uma identidade de marca com alma, personalidade, aspectos físicos bem construídos. Então a gente está pronto aqui para desenvolver o nosso branding. Mas qual a diferença real entre branding e marketing? Branding, como você viu, é uma construção de como a empresa é percebida. E o marketing é o que a empresa faz. Como ela se comunica, como ela se relaciona, atende, vende, né? E é sobre essa estratégia de marketing que eu vou falar no próximo vídeo. Um beijo e até lá!